Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Alexandre Rogério e sou aluno da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje vamos fazer um paralelo entre a divisão da Igreja do Antigo Testamento, ou seja, o povo de Israel segundo a carne, o reino de Israel, com a divisão da Igreja cristã. Se deu em 1054 com os ortodoxos e os protestantes em 1517. A divisão da Igreja do Israel segundo a promessa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com o Israel segundo a carne, o reino de Israel do Antigo Testamento. Os dois, um era o povo de Deus segundo a carne, mas que só seria o povo de Deus segundo a promessa se aceitasse a mensagem de Jesus Cristo e se inserisse através da crença e do batismo no reino dos salvos, que é a Igreja de Cristo. Vocês vão ver esse paralelo entre Israel segundo a carne e Israel segundo a promessa nos livros de Gálatas e Romanos. Se vocês estudarem com cuidado, vocês vão ver esse paralelo que eu estou fazendo. Você vê Gálatas e Romanos, explica muito bem isso. Não dá aqui para a gente aprofundar e dar detalhes aqui. Pois bem, a igreja cristã, católica, apostólica romana, ela foi una até 1054, quando, por razões teológicas eu não vou aqui entrar em maiores detalhes, a igreja ortodoxa saiu da comunhão da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, o que era a Igreja Ortodoxa? A atual Igreja Ortodoxa, que é cismática desde 1054, ela tinha sua sede no Império Romano do Oriente, que tinha como sede em Constantinopla. E a Igreja Católica Apostólica Romana, a sede em Roma, que era a sede do Império Romano do Ocidente. Tá, esse foi o primeiro cisma. E o que acontece? Em 1517 houve o cisma protestante, que foi o mais traumático e de até maiores consequências. E fez o grande cisma no povo de Deus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Como foi o cisma de primeiro Reis, em 1 Reis 12. Porque até 1 Reis 12, o reino de Israel era uno, como a Igreja Católica Apostólica Romana era uma só igreja, até 1054. Como o reino de Israel era uno até 1 Reis 12. Com o 1 Reis 12 aconteceu o cisma. E o reino de Israel se dividiu em reino de Judá e reino de Israel. O reino de Israel, ele, seja cindido, né? O reino de Israel aqui e o reino de Judá aqui. O reino de Israel, ele se estabeleceu uma outra dinastia, né? Um outro rei, acho que foi Jeroboão, se não me engano, constituiu um novo templo, ou seja, uma nova igreja, entre aspas, né? Mal comparando, né? Porque o reino de Judá ficou com o templo de Jerusalém, né? E o reino de Judá ia ser governado pelos descendentes de Davi, a quem Deus disse que manteria a dinastia de Davi no poder até a consumação dos tempos, que viria com Jesus Cristo, né? Que é descendente de Davi, não segundo a carne. Segundo a carne, ele é um descendente de Davi, sim, Jesus Cristo. Então, o que acontece? O que nós podemos perceber?
Se você pegar 1 Reis 12, onde ocorre o cisma, em que o reino de Israel se divide em dois, Israel ao norte, se eu não me engano, e Judá ao sul, salvo engano, ao cisma, e que esse cisma é intensificado no paralelo com a igreja cristã, com o protestantismo, o que nós podemos perceber? Que no caso de Israel segundo a carne, que é a igreja, entre aspas, do Antigo Testamento, cujo Papa era os reis descendentes de Davi, o que a gente percebe? Pois bem, Judá seria o paralelo da Igreja Católica Apostólica Romana. Os descendentes de Davi seriam os papas que se sucedem, né? Que se sucedem na Igreja Católica Apostólica Romana. E o reino de Israel, que é aquele que é Jeroboão, e não são os descendentes de Davi, são todas as outras igrejas as igrejas protestantes que não aceitam a autoridade do Papa, as igrejas ortodoxas que não aceitam a autoridade do Papa, entendeu? E que tem os seus patriarcas, os seus pastores, os seus apóstolos, no caso de algumas igrejas evangélicas e tudo mais, entendeu? São representados por Jeroboão, todos os reis que sucederam no reino de Israel, já cindido de Judá, que continuou com a descendência de Davi, que seriam os papas do Novo Testamento da igreja, vamos dizer. Então o que aconteceu? Se você for perceber 1 Reis 12 até 2 Reis 17, eles começam a falar todos os reis que foram se sucedendo no reino de Judá, que seria em paralelo à Igreja Católica Apostólica Romana. E você percebe que todos os reis são todos de uma linhagem só, da linhagem de Davi. Desde 1 Reis 12 até 2 Reis 17, você percebe isso. No reino de Judá, há uma linhagem só, que é o quê? Os descendentes de Davi se sucedendo no trono de Judá, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no paralelo. E você percebe que entre esses reis da linha de Judá, que é da linha de Davi, há reis que foram fiéis a Deus e há reis que foram infiéis a Deus. Como na Igreja Católica Apostólica Romana, o descendente de Davi, entre aspas, no paralelo, que seria o Papa, né, que exerce o sacerdócio ministerial, a ordem de Melquisedeque de Cristo, que é o Papa exerce um sacerdócio de Cristo. Cristo exerce o seu sacerdócio através do Papa. Né? E Cristo é o descendente de Davi por excelência. Né? Bom que se diga isso. Então o que acontece? Você percebe que em 1 Reis 12 até 2 Reis 17, os reis da linhagem de Davi vão se sucedendo. E alguns reis são bons, né? E não são idólatras e tudo mais, e seguem a lei judaica. E outros reis são idólatras, fazem escândalo, fazem escambau, como na igreja teve os papas devassos e papas que deram contra-testemunho. Pois bem, mas Deus, apesar do contra-testemunho que ele viu em alguns reis descendentes de Davi, que reinavam no reino de Judá, ele sempre falava assim: olha, eu tenho vontade por você, eu tenho vontade de exterminar você e a sua linhagem. Mas em cumprimento da minha promessa a Davi, no qual eu não iria destruir a sua descendência, eu não vou destruir a sua descendência. Em paralelo a isso, no reino de Israel, você vai ver em 1 Reis 12 até 2 Reis 17, vários reis se sucedendo no reino de Israel, ao norte, aonde se fez um novo templo
ou seja, uma nova igreja, entre aspas, que é um templo em Siquém, onde se adoravam os ídolos, falsos deuses. No caso do protestantismo de outras igrejas, é o quê? A teologia da prosperidade, os deuses deles, os pastores que não são pastores, porque eles não têm legitimidade para pregar o evangelho igual os padres e os bispos, e tudo mais, que são o quê? Os sacerdotes, entre aspas, desse culto incompleto dos ortodoxos e dos protestantes. Não é que seja um culto falso, é um culto incompleto, porque eles adoram a Jesus Cristo também. É bom que se diga isso. Então o que você percebe? No reino de Israel, cujos reis vão se sucedendo, esses reis, esses pseudo-papas, né, porque eles são de diversas dinastias. O que você vai perceber de 1 Reis 12 até 2 Reis 17? Que esses reis vão se sucedendo em dinastias. Não há uma dinastia só, como há em Judá, que é só a dinastia de Davi. Em Israel são dinastias assim. O que acontece? É a dinastia X. Esse rei é justo. Tá, então no rei seguinte vai ser da dinastia dele. Se o filho dele for justo, um neto, mais um rei daquela dinastia vai ser preservado. A partir do momento que aquela dinastia cai na idolatria, o que Deus faz? Deus permite que aquela dinastia seja assassinada e tem uma outra dinastia que assume o poder. E vai durar enquanto aquela dinastia for fiel a Deus. Caiu na idolatria, caiu no pecado da traição a Deus, é suscitada por Deus uma nova dinastia no reino de Israel, que é ao norte, e assim sucessivamente. Então o que você percebe? Mesmo o reino de Israel, que é o paralelo dos ortodoxos e dos protestantes, ao norte, né, depois do cisma, que se deu com Roboão, né, que viria a suceder Salomão, mesmo no reino de Israel, que não é o paralelo da Igreja Católica, haviam pessoas de Deus. Há pessoas que adoram Deus verdadeiro. E essas pessoas eram valorizadas por Deus. E a sua dinastia era preservada, como também há pessoas santas, há pessoas de Deus na Igreja Ortodoxa, na Igreja Protestante, e eles têm muito de verdade em suas doutrinas. Tem, igual no reino de Israel, que é o reino do norte, né, que não era a igreja paralela da Igreja Católica, também existia. Só que eram descendências que duravam enquanto o rei era fiel. Por isso que nas igrejas protestantes e nas igrejas ortodoxas, há pessoas que nascem, há igrejas que nascem e que morrem. Elas não têm a garantia da perenidade da Igreja Católica Apostólica Romana, como não há a garantia de perenidade, como há a garantia de perenidade no papado, que há de durar até a segunda vinda de Cristo, como naquele caso do bom samaritano, que o bom samaritano socorre aquele cara que foi batido, né, foi massacrado. Ele leva a hospedaria, que é a igreja, e deu 2 moedas para o gerente da hospedaria, que é o Papa, figura do Papa, as 2 moedas, o Antigo e o Novo Testamento, para ele cuidar do cara que foi batido pelo assaltante, o assaltante que é figura do pecado, e aquele que foi surrado pelo assaltante, que somos todos nós que somos pecadores, que será cuidado pelo gerente da hospedaria, que é o Papa, que é o chefe da hospedaria, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que haverá de cuidar até quando esse bom samaritano, que é a figura de Jesus Cristo, voltar na parousia e cobrar da Igreja Católica Apostólica Romana e do Papa a administração do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com isso a gente encerra esse paralelo da Igreja segundo a carne, que é o reino de Israel, que teve a sua cisânia, a sua separação, seu cisma em 1 Reis 12, com os cismas do Israel segundo a promessa,
que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi dois cismas, 1054 com a Igreja Ortodoxa e 1517 com o protestantismo. Até a próxima.